Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um C Podcast. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, um super artista plástico, Guilherme Mampua. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso C Podcast. Obrigado, Silvene. Hoje nós vamos falar um pouquinho só, porque você tem muita coisa boa para falar, né? Mas eu sei que o tempo vai ser curto, não vai dar tempo, mas o máximo que eu puder espremer de você, eu acho que seria muito bom para todos, que você é um grande artista. Muito Admiro obrigado. muito o seu trabalho, viu, Guilherme? Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho hoje de Guilherme aqui. Guilherme, eu sei que você é artista plástico, muito famoso, mas que você foi também advogado, certo? É. Então fala um pouquinho, Guilherme, me explica para as pessoas por que você deixou a carreira de advogado para ser artista plástico e como tudo começou e se você sempre teve esse dom. Então acho que muita gente gostaria de saber como o Guilherme Mampua começou com a profissão de artista plástico. Obrigado pelo convite. Beleza. Pronto. É uma história um pouco, vamos dizer, inusita, né? Como se diz. Sim. Foi eu diria que foi um chamamento. Uhum. Desde pequeno sempre fui muito bom em tudo que é desenho, Sim. queria coisa, pegar madeira, as raízes, eu gostava das formas, criava sempre coisas. Sim. E quando fui para a escola, já no primeiro ano, acho que você chama, primeira série, na primeira classe, era o melhor em desenho. Sim. Tudo que era prova de desenho era sempre o melhor. Aí comecei a desenvolver essas atitudes, e isso até a universidade. Mas como eu vim de uma família tradicional, né, que todo mundo tem que passar pela universidade, Sim. eu também segui pela universidade, mas para mim desenhar era diversão. Mas quando é que as coisas mudam? Quando eu regressei em Angola, porque fui fazer a faculdade no Congo, como estudei sempre numa escola de língua francesa, e para dar continuidade à formação, fiz a faculdade em Kinshasa, regressei com um diploma de licenciatura, ao mesmo tempo prestei juramento como defensor oficioso, ou seja, é o advogado no Tribunal Municipal. Ok. Pronto. E aí prestei juramento, regressei no país, e já em 2002, em 2001 por aí, sabes, quando terminamos a faculdade, pegamos os currículos, CV, Sim. deixamos nas empresas, nesse break de tempo à espera do emprego, fui no ateliê de arte, encontrei-me com alguém, ensinou-me aquelas coisas básicas, como pintar, como usar tinta acrílica, essas coisas todas. Depois, no CV, onde entrou, fui chamado. E comecei a trabalhar 3 anos como assistente, como diretor administrativo de uma empresa. Só que depois, um escritório, aquele fechado. Não pegou, né, Não Guilherme? pegou. Como você pode ver, maluco, eu sou uma pessoa mais solta, mas toda semana tem que estar de gravata, de camisa. Acho que depois de 2 anos aquilo me sufocou. Ok. Sufocou-me, aquela rotina, sufocou-me que eu achei, não, acho que vou... Não é para mim. Nem para mim, eu optei pelas artes. E por que você escolheu ir para a área de direito, Guilherme? Foi por causa dos seus pais ou foi opção sua? Não, não foi bem pelo meu pai. É aquela questão de justiça. Acho que desde pequeno sempre gostei da justiça. Eu achava que ser um advogado ajudaria muito o mundo, pronto, como se diz, a tornar o planeta um lugar melhor. Depois lia muito na minha infância, que de uma coisa seguia a outra. Eu gostava de ler, romance, lia mesmo muito. Tanto que todos os clássicos, eu li até quem escreveu Tocaia Grande, o brasileiro. Como chamavam? Pronto, não vergonha não saber, né? Mas eu não sei dizer. Pronto, de então verdade. eu li todos esses clássicos. Então, para mim, ler a leitura, o direito é a mesma coisa. A justiça no mundo tem que entender. Mas só que depois, a realidade dos tribunais também são outras. Okay. Porque dei conta que se eu quisesse mesmo ser, eu não tinha que sair dos tribunais. Okay. Aí eu percebi como é que o meu professor de direito falava. O direito é uma teia da aranha. Sim. O mais fraco cai, os pesados a aranha não apanha. Okay. Porque mesmo pesado fura a malha da aranha e desaparece. Então, quando comecei a frequentar os tribunais, que percebi que isso seria assim. Aí eu afastei-me, achei, me doar mais pelas artes. Não é o seu mundo. É mesmo o mundo lá. Chegaria um dia, se calhar, pegaria uma pistola dali, um tiro. Meu Deus. Eu ia fazer isso. Claro eu tô brincando. Eu entendi. Mas aquela coisa, aquela revolta, eu não conseguia me Mas conter. você acha que
foi bom você ter ido para você ter a sua certeza, né, Guilherme? É, Até para você se destacar no que você gosta de fazer. Mas você acha que você ter feito direito para você foi benéfico de alguma forma? Eu vou dizer que foi mesmo benéfico. Porque quando tu passas pela universidade, tens uma série como se diz, de elo, que se juntam assim, que se juntam, é como ondas. Ou seja, é mais, estás a te aperfeiçoar a si mesmo. Tem a autocensura. No bacharel, era um trabalho crítico, tinha que fazer, apresentar o trabalho do bacharel. Não sei se aqui o sistema, aqui esse cara não é também tanto assim, mas nas universidades do Congo, no 3 anos de bacharel, tens que apresentar um trabalho de final de bacharel. Terminas a licenciatura e mais um trabalho que chama aqui de monografia. Sim. Então acho que eu passei por esses processos de pesquisa, de trabalho, de autocensura, essas coisas todas que eu trouxe nas artes. Sim. E eu consigo perceber que foi mesmo benéfico. Porque eu, para pintar um quadro meio, pronto, há muitas coisas que entram. É pesquisa, é história, é autocensura, estudo, né? Um estudo aprofundado. E se calhar parte do meu sucesso vem daí. Também. Uma coisa agrega a outra. Exato. Né? Depois eu fiz o direito econômico. Eu achei que o meu trabalho, na altura que eu comecei a pintar, estamos a falar de 2006, 2005, Angola era um país ainda, economicamente, estávamos a sair de uma grande guerra. Então, fazer crer nas pessoas que podiam viver de arte era uma ilusão, era impossível. Sim. Mas eu achei que se eu quisesse fazer a diferença, tinha que ver a minha arte como um produto econômico, um produto comercial. Porque se eu ia pelo romantismo, vou pintar o que eu sinto. Não é exatamente trama assim, da guerra, né? crianças a chorar, eu disse, não vou passar por aí, não vou conseguir. Então, criei uma coisa de lado. Lindo o seu trabalho. Exato. Uma mistura de cores. Exato. Assim, Exato. De verdade, eu sou muito sua fã. Super. Justamente. Foi nesse sentido. Eu conheci seu trabalho, foi em Cabuledo. Você tem obras lá, né? Depois uma amiga minha, Ludmila, falou de você, lembra? Nós fizemos os tambores que tem no terraço, que eu falo, mostro algumas clientes que vêm aqui, né? O seu trabalho que é lindíssimo. E assim, acho que você é um super artista, Guilherme. Muito obrigado. Você está de parabéns mesmo por tudo que você faz, que é muito lindo. Agora, me fala uma coisa, Guilherme. Você, quando começou, você já começou a sua carreira de artista plástico pensando em, como você disse, não é trabalhar fazendo quadros de guerra, de tristeza, né? Como é que você chegou nesse contexto das cores, que você mistura muitas cores, as cores são cores vivas, né? Cores alegres. Como é que você chegou nessa pegada de mistura de cores? Eu acho que isso partiu da minha infância. Como falei há pouco, eu lia muito e o pai fazia questão de trazer o Lucky Luke, Tintin, e depois na escola havia... Na nossa altura não tínhamos tantas bibliotecas, mas quando alguém vinha de fora, partilhávamos, chamamos aqueles sonhos, eram os cómics, o Marvel, Homem-Aranha, essas coisas todas. Sim. E eu passei a vida toda da minha infância a ver banda desenhada, a ver desenhos animados. Acho que aquilo compilou esse conjunto de cores. Mas mais em frente, quando eu descobri a pintura, o Picasso, eu gostei do Picasso. Gostei do Salvador Dalí, mais um francês, Jean Dubuffet. Aquela mistura dos três, eu pegava os três artistas e eu juntava, simulava e de repente aquilo saiu, só que eu sou, exato, saiu que eu sou, que hoje eu sou. E não só outra coisa, acho que as cores são, para um país são as cores, não é? Um país, por exemplo, já estive no Brasil, o vosso carnaval, aquela vida, o nosso também, aquela vida, acho que as cores em África, é bonito, eu gosto de cores. É a sua identidade profissional, né? Eu acho que as pessoas quando acordam de manhã já temos problemas suficientes, não é? Para acordar de manhã ver um quadro cinza, sem vida, acho que estão que proporcionar alegria às pessoas. Eu acho que a arte me permite fazer isso. Então, na sua profissão é alegria das cores, né? É assim que você vê a vida, né, Guilherme? Para mim, e é terapêutico também, né? Pintar. Só que às vezes é um pouco chato, tu ficas naquilo durante 1 mês, 2 meses, também tu tens que te afastar um pouco. Mas aí você viaja muito também, né? Você vai para outros países, né? Outros países, gosto de viajar, faz-me bem, é sempre bom. Eu digo sempre, a inteligência é como uma bateria, tem que se recarregar sempre. Sim. E viajar, gosto muito do interior, viajo muito pelo interior de Angola.
quando mais posso, mas é Mas mais... também você vai muito para fora de Angola, que eu Exato, exato, já exato. A te Europa conheço acompanho, bastantes você países, conhece exato. bastante países Da na Europa Europa, conheço né? bastantes países, já estive em Macau tão longe, já estive, na Coreia Sim. do Sul também já estive. Outras coisas são pelo convite do governo, aparecem. É essa Exato, estive pergunta em que eu ia te Dubai fazer. também, estive em Dubai representando Angola. Uhum. Acá o trabalho me deu muitas saídas, muitas Ah, saídas. agora, quando você vai para fora, assim, você tem uma ajuda do governo? Na verdade, imagine, alguém de fora te chama. Você me falou que foi para Macau, né? Foi para Dubai. Você tem uma ajuda ou você vai por conta própria? Depende, Ou depende. quem te chama te faz, te beneficia Exato, com exato. Isso é passagem aérea, com hotel? Como é que funciona que isso? patrocina, que Te quer faz o dizer. patrocínio, Isso é exatamente. relativo, são aquelas viagens pessoais que eu faço. Uhum, Aquilo ser mais depois do trabalho, aquelas são aquelas viagens de relaxo, que quer uhum, descansar um pouco. Mas também tem aquelas viagens, por exemplo, de Dubai, foi a Expo Dubai 2022, 2021, qualquer coisa assim. Fui representar Angola. uhum, Em Macau foi um festival de lusofonia, pediram para representar Angola também. uhum, Isso foi pago. Também já estive em Ibirapuera, no São Paulo, uhum. no centenário do Museu do Coimbra e lá o Parque Ibirapuera. Também fui representar Angola em Sim. São Paulo. E depois tem aquelas galerias que querem que eu faça uma exposição, eles, claro, pagam um bilhete, pagam Uhum. tudo, eu vou lá, Então você sustentam tem os um custos, patrocínio, né? já tem um patrocínio, mas aquelas Maravilha. viagens, se vendo bem o quadro, consigo me dar uma Claro. viagem. Uhum. Tem E, aquelas viagens que eu vou sozinho para descansar, para descobrir sim. outro. Você aproveita e trabalha um pouquinho também, né, Não, Guilherme? é mais, quando viaja é mais para ver, porque o mundo Ok. são tendências novas, não é? Sim. A Europa são tendências novas, tem sempre aquelas, por exemplo, hoje em dia, eu acho que agora estamos a ter o sucesso que tem, porque tem hoje a arte conceptual que veio, ou seja, veio mais realidade força a nossa arte. Porque a arte conceptual é, por exemplo, isto aqui é arte conceptual, não é? Uhum. Alguém ajuda os objetos, Sim. outras pessoas gostam, mas há aqueles tradicionalistas, não é? Ainda, imagina, Sim. outros não querem o Swatch, mas querem o Rolex antigo, querem aquela Sim. coisa, querem sentir, exato. Uhum. Então, assim, tem dessas coisas. Ok. Agora, Guilherme, andei dando uma lida e você tá preparando um espaço maravilhoso, e falta pouco tempo para inaugurar, né? É, Eu acho que seria legal você falar disso também. Já tem quanto tempo que você está nessa preparação para que o seu espaço seja aberto, Guilherme? deu um espaço museu, um projeto que eu já Espaço do tenho. museu, Espaço certo? Museu Guilherme Ampuia, já temos toda a papelada pronta a rolar, falta apenas uma pequena formalidade Sim. que pediram, foi-me pedido, né? Porque os museus têm sempre têm classificações. E quando se fala do museu, é um espaço de história, Sim. é um espaço de estudo, tem que se ter biblioteca, tem que se ter, porque as pessoas quando vão lá querem pesquisar quem foi o Claro. Guilherme, então estou nesses pequenos ajeitei essas coisas pequenas. Mas qual foi a ideia? A ideia mãe? O que me motivou é que Guilherme Ampuia não passa da história. Percebe-se, Led? Hoje Percebo. Picasso, todo mundo está lá Picasso, e Sim. a família Picasso vive, Salvador Dali, o Portinari, o Casa Museu Portinari, a história continua. Porque basicamente nós não temos museu de arte contemporânea aqui em Angola. Sim. Daí veio essa ideia de criar esse museu. Guilherme Ampé, para aquela altura da vida, vai desaparecer. Sim. E os meus filhos. É. E a minha história. Você quer dar Os demais. continuidade, Exato, né? exato. Então aí foi um trabalho titânico que começou em 2000, em pleno Covid, não sei. Aquela voz do espírito falou, Guilherme Sim. começa. E foi Já. um tempo de Covid, que as empresas Acho que fechavam. na época da crise é que a gente se Exato, uma voz destaca me diz é também, para né? construir. Eu falei, mas Não se aquela entregue. voz, eu vou começar. E foi bom porque, curiosamente, na fase de Covid, foi a época que eu mais vendi. Por quê? As pessoas eram confinadas, trabalho, estavam em como de teletrabalho, né? Sim. E em casa tinham paredes assim vazias. E isso começou a chocar as pessoas gostavam do movimento, estavam, pô, e as minhas paredes? Olha, aquilo foi, Ai, que como diz, vocês que falar, um rolê, como se diz, aquilo durante quase 2 anos, foram quase 2 anos de Covid, né? 2 anos de Covid. Olha, aquilo foi vendas e vendas, deixa Que aproveitar. bênção de Deus, E eu hein? aproveitei aquilo, ficou grande, Coisa boa. e fechei. E mais fechei, as dificuldades vieram, já não tinha dinheiro. Mas na época do Covid, então, para você que é artista, foi uma época que você ficou fechado, mas foi uma época que você se destacou com o seu trabalho, exato, eu né? vendi, não sei como, como expliquei, eu vendi mais na minha história, a época que eu mais vendi quadros. Olha,
Eu sei que hoje o podcast é seu, mas eu vou te falar algo meu aqui rapidamente. Na época do Covid, foi a época que eu mais vendi também, mas eu acho que isso é para pessoas que têm uma visão mais à frente, sabe? Que não se entrega, né? Os momentos de opressão, os momentos de tristeza. Aí você se reinventa, que foi o que aconteceu com você, e as pessoas. E foi maravilhoso, né, para você, pelo que eu percebi. E foi a época também que eu mais vendi dentro da CP. Todos os produtos eu tive que estudar para vender, para fazer alguma coisa, para a coisa acontecer. Foi a época que eu comecei a fazer vídeo. Na época foi muito ruim para muita gente, mas foi muito bom para outras pessoas também. São assim, um choro. Sim, exatamente. Uns choram, os outros aproveitam o momento de desespero para fazer daquele momento um momento positivo, né? Então, já que você é um cara positivo, que eu já percebi, e estou muito feliz por isso, porque a minha intuição sempre dizia isso a seu respeito. Obrigado. Você você é evangélico, né? Bate aqui, Guilherme. Também sou. Tem que ser. Tem que ser. Acho que Deus. E você está nessa pegada aí, que eu acho que é a melhor pegada que a gente pode ter, graças a Deus, né? Por isso, né? E você é, então, um homem bem religioso. Eu faço questão, porque eu acho que parte do meu sucesso, que eu digo aos meus amigos quando vêm ter comigo, Guilherme, pô, teu sucesso. Um pergunta se está ficando, Guilherme, tu deves ter uma casa, tu és de tal seita, qual é a tua aquela chama de loja, qual é a tua loja, tal, és Rosa Cruz, porque o teu sucesso não é impossível, tu não sou evangélico, não, acho que como pago o dízimo, tu paga o dízimo sempre, mas não, o dízimo era no tempo de Israel, tudo bem. Queiras como não, mas eu só sei que eu pago o dízimo. Se é que o tempo já passou, mas eu sei que tem sempre um retorno, pá. Agora como é que é o negócio, Guilherme? Pagou o dízimo? Eu disse, eu pago o dízimo. As pessoas vêm falar comigo. Mas, Guilherme, como é que tu pagas o dízimo? Se isso entendi, desculpa. Exato. E eu digo, você é dizimista? Eu sou dizimista, faço questão. E pronto. E isso desde que eu comecei a minha carreira em 2006. E eu acho que desde que eu comecei a pagar em 2006 até hoje, nunca me faltou, não é? Nunca me faltou. E as pessoas me perguntam, aquelas pessoas mais teimosas, mas Guilherme, tu achas que só com dízimo? Não, não sou com dízimo, mas tens que ser trabalhador. É claro, não tem nada a ver, mãe. Tem que ser uma pessoa que... tem que fazer sua parte, exato, né? Tem que ser disciplinado. Mas eu acho que em parte a fé em Deus também... Acima de tudo, né? Acima de tudo a fé. Como é que tu vais produzir um quadro de repente alguém vem comprar o dia seguinte? Tens que ter fé para fazer isso. Exatamente. E eu acho que também quando Deus te dá muita coisa, muito dinheiro, tem que saber retribuir, né? Através da oferta. Até porque também as pessoas têm que entender que as pessoas julgam muito. Que a igreja, ela precisa de um benefício porque ela ajuda, né? Exato, a consolação. Ajuda as crianças, ajuda aos necessitados que precisam, que vão lá na igreja pedir socorro. E, infelizmente, as pessoas fazem muito pré-julgamento. Mas a gente não pode olhar isso, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte e que Deus abençoe todos, né, Guilherme? Mas olha, que legal que você é dizimista, viu? Isso é para quem é da mesma religião, entende melhor. Muita gente não entende porque tem muita gente que faz coisas erradas e muita gente faz coisas certas, né? É verdade. E a gente não pode julgar e nem deixar de ajudar, né? Mas que interessante. E você acha que a religião, agora vamos falar da religião na sua profissão, Guilherme. Você acha que a religião te beneficia muito? Muito, porque eu acho que as promessas é uma coisa... O seu trabalho? E é uma coisa, eu digo sempre, que que me deu muita força até agora, é quando Jesus diz que quem acredita em mim, águas vivas vão jorrar do céu até a vida eterna. Amém. Eu digo às pessoas, isso para nós os artistas, isso é maravilhoso. Quer dizer, Jesus nos prometeu a nós, nos dá sempre inspiração até a vida eterna. Né? Depois tem uma parte que eu mais gosto, que me dá mais força, é quando Moisés tinha que construir o templo. Ele meteu-se 40 dias lá nas nuvens, depois volta com uma forte inspiração de como será o templo. E Deus diz a Moisés, sozinho tu não vais conseguir. Tem umas 8 obreiros contigo, a quem vou incutir o mesmo espírito que tem em ti para vocês construírem o templo. Ou seja, o que eu te mostrei lá no Monte Sinai, para eles verem, para eles, tu explicares, eles não vão conseguir. Tem que ser eu próprio dentro deles a fazer isso. Eu acho que a vida também do artista tem que ser assim, para redesenhar o mundo que Deus fez, tem que ser Ele mesmo a te mostrar o que te direcionar. Olha, eu tive uma experiência muito que me fez rir.
A primeira dama convidou-me. A primeira dama, isso foi em 2000, acho que 2015, não, 2019 ou 20 por aí. Estava a se remodelar o Palácio Presidencial. E pronto, como já conhecia a filha muito antes do pai ser presidente, já conhecia a filha e tem lá quadros meus, o pai, o presidente, pediu que está falando uma apoia para ver se, como estamos a remodelar aqui o Palácio Presidencial, ele que venha cá dar a ideia. E fui chamado, lá fui lá, bem limpo, de gravata, fui assim, não é? A primeira dama, que aqui, o telefone tinha que ficar, passei pelos corredores e ele me mostra o espaço, ela me recebe a primeira dama ela diz, e me mostra uma parede gigante, ou silêncio, são 4 metros, por 3,5, porque ele é gigante. E a primeira medalha para Guilherme Ampuia. Temos o teu quadros aqui e tu tens a reputação de ser o melhor. Sim. Qual é a tua ideia sobre esse espaço? Olha, Silene. A volta, eu falei, Deus, tu tens que falar. Me ajuda. Porque ela disse, não, tu tens que explicar na hora. É um teste. E a volta final, tinha os mosaicos antigos que os portugueses deixaram. Eram sobre a flora angolana, a flora, essas coisas todas, tal. Nos tons cinzento, amarelo, tal. Olha, não sei como é que Deus fez, mas o quadro apareceu não sei, comecei a explicar o quadro na senhora. O quadro vai ser assim. É mesmo assim que eu quero. Mas eu estava a ver o quadro, tá vendo? Não sei se ela tem, mas eu estava a ver o quadro na minha frente. Não, o quadro vai ser assim, vamos continuar essas flores aqui, vou pôr todas as flores de Angola, rosa de porcelana, verde vista no meio, Angola é um jardim, aquilo ali, mas vem, vou pôr animais, porque não são flores, mas tem pessoas. Olha, a imagem. 3 semanas depois... Você nem precisou pensar, né? Aquilo veio, acho que 2 semanas depois, na conta estava aquele dinheiro da presidência, sim, né? Aquele que você pergunta, desculpa, estou fraco este dia, deixa eu levar a conta. A presidência já falou. 2 dias depois estou em Lisboa a pegar tinta, regresso, faço o quadro, 2 semanas, 3 semanas depois, envio o quadro à senhora Leveira e disse, Guilherme, eu vi a mesma coisa. Eu, quando estou lá até hoje, todos os presidentes passam para lá, o presidente explica que eu não sou artista, então dizer que Deus não existe, que é isso? Impossível. Para, né? É impossível. É impossível, né? É impossível. E quem te guiou ali foi o Espírito Santo. E essas coisas eu digo sempre aos nosso amigo. Tem que ser assim, você tem que ter fé, tem que acreditar em Deus para as coisas fluírem, né? Exato. É tão mais simples e mais fácil. Se as pessoas soubessem como é bom a gente ter fé em Deus e a gente deixar Deus nos guiar, nos direcionar em tudo, é maravilhoso. Isso é mesmo importante. Então, bom, você tem o canal certíssimo para as suas obras, né, para os seus quadros. Exato. Guilherme, quando você faz algum trabalho fora, assim, por exemplo, eu vi alguns trabalhos em Cabuledo, né? As pessoas que te chamam, eu acho que lá no Queiroz você tem os barcos, no Queiroz Ponte, que eu adoro aquele barco, eles sempre estão puxando, porque a água está em eles estão puxando um barco ali. Tem ali também no Carpedim. Exato. Né? Eu acho que você fez um segundo trabalho lá. Tem no Contentor, tem na Praia do Surfista, tem na Praia do Surfista, que eu já vi também, que é lindíssimo. Mas em cima, sim, lindíssimo. Tem lá em cima, e temos as pranchas, acho que lá no restaurante do Carpedim da entrada também tem também. Então são amigos, por exemplo, o Queiroz conheceu o meu trabalho no Carpedim, o Carpedim, o Augusto, a esposa dele, a falecida esposa, comprou um quadro, foi em 2009. Ok. Exato, foi nessa altura que ele conheceu uma mulher, a mulher dele viu uma exposição minha, gostou das minhas peças, comprou, e pronto, ficamos naquela, infelizmente a mulher morre, né? E depois ele estava a se reabilitar o Carpedim, pediam para lá dar continuidade daquele sonho da mulher. E aí... Você tem a sua marca aqui em vários lugares em Angola, né? Você tem em Cabuledo, tem na Presidência. Na Presidência, tenho na AGT agora, na AGT, como chama AGT? Qual é? Na tributação AGT. Ok. Exato. Acabei de pôr quadros em todo o edifício. Onde é que eu tenho mais? Tenho no Palácio da Justiça, tenho o Sino da Paz, não sei se depois vou explicar se lembra o que é, em todos os países que tem, ou seja, em África, Angola é o único país que tem o Sino da Paz, que é um projeto das Nações Unidas de promover a paz. Portanto, é um sino que veio do Japão, em homenagem às vítimas de Nagasaki. Que interessante. Exato. Então, todos os países
escolhem sempre, ou seja, são milionários, né? Escolhem, e Angola também aceitou esse projeto e foi chamado a decorar o espaço onde ele assassino tem no país. Ainda é muitos sítios onde tem as coisas. Não sei se é correto eu te perguntar isso. Se você não quiser responder, fique à vontade. Qual foi o projeto mais importante para você ter hoje? A proposta mais interessante, assim, não digo financeiramente falando, eu digo em questão de arte mesmo, que você mais se identificou. Epá. Porque depois eu quero ela perceber e procurar e pesquisar, porque é bom a gente saber disso, né? Não, mas eu acho que o projeto da presidência ter o quadro na casa, se calhar mais importante casa número 1 do país, não é? Acho que aquele um projeto foi muito, muito simbólico para mim. Sim. Dizer que Mampuia tem um quadro na casa número 1, para mim é top, né? Na fachada principal, na passagem principal de todo o chefe de Estado que vem visitar Angola, e acredito que esse quadro vai ficar lá por mais anos. Para mim é uma coisa fora de série. E outra proposta que eu já recebi, que estamos avançando, à espera, é o projeto da nova torre do aeroporto, do novo aeroporto. O aeroporto ali está fantástico. Exato, aquela torre do 80 Primeiro metros. Mundo. É. Só aquele jardim ali, uma coisa incrível, então, né? a torre que está no meio desse jardim, somos dois artistas que já fomos abordados, já conversamos, e sou um deles que vai pintar. Para mim, vai ser, acho que a segunda proposta. A porta de entrada, né? Exato. Exato. Bom, vamos saber. Não Guilherme, lá no seu museu, você vai dar aula de artes? Como é que vai ser? Ou vai ser mesmo só para expor o seu trabalho? Ou seja, como o espaço... Qual a sua intenção lá no espaço? Vai ter biblioteca, que você me falou, vai ter biblioteca, vai ter um espaço souvenir. Todos os museus têm que ter. Quem visita o museu vai querer ter uma camisola de Guilherme Mampuia, vai querer ter uma chave pintada de Guilherme Mampuia, vai querer ter... Vou ter aquela parte souvenir. Mas também é importante legar também o conhecimento. Claro. Como o espaço é reduzido, vou ter consórcio ou vou ter, como se diz, acordo com vários ateliês, de maneira que possam formar pessoas que vieram amando do espaço museu. Tem que ser assim, senão eu não posso guardar todo o conhecimento só para mim. Não, até para... Você vai fazer algum projeto beneficente para o seu museu? Isso vai ser, porque depois disso, a parte que ele tem uma fundação, Fundação Espaço Museu, claro, vamos ter lucros, né? Numa primeira fase não vamos conseguir, temos que ser cientes. Porque o governo estipula o bilhete de 500 até, de 200 quanto até 500 quanto, ou 1000 quanto. O lucro não posso sonhar, tem lucros grandes, né? É impossível sonhar. Mas, claro, com o apoio dos parceiros, dos bancos, das empresas, os museus funcionam assim. Aí é importante, se calhar, com o lucro, com o remanescente que podemos ter, temos uma fundação. O país te carece, está doente, tem muita gente na rua, então acho que não há como eu não ter uma fundação que apoia esses orfanatos todos, esses lares de menina, não há como não fazer isso, isso está tudo na minha linha de visão. Já está tudo orientado, né? Vamos saber. Tá bom, Guilherme, olha, foi um grande prazer ter você aqui comigo hoje no seu podcast. Muito obrigado. Acho que você é um artista rico de todas as formas. Rico por dentro, isso é muito importante, né? Não é só você ter um lindo trabalho. Rico por fora, tem umas mãos, eu não posso falar mãos de fadas, você é homem, mas mãos de fadas, né? Com uma mão que faz um trabalho lindíssimo, que eu nem sei se tem um nome masculino para isso, depois eu até vou pesquisar, que eu acho que seria bom olhar isso. Admiro muito o seu trabalho, a sua pessoa, acho que você é um cara incrível, muito homem obrigado, simples, Silene. um homem foi muito bem criado. Eu andei lendo sobre você, você é um cara que, para mim, de verdade mesmo, sinceramente falando, você é um grande homem, um exemplo de pessoa. Obrigado, coração. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite e que você continue sendo essa pessoa simples, uma pessoa que tem uma riqueza interna muito grande, tem muitos valores para passar. Obrigado, e que tem uma grande experiência de vida e é um grande artista. Eu te admiro muito como pessoa e como artista. Obrigada, viu? Coração. Obrigada eu. Até o próximo seu podcast.